Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre como fazer uma apresentação em PowerPoint. Na verdade, existem muitas regras que a gente pode seguir, dicas, etc., para poder fazer uma boa apresentação, porém o que pega mesmo é na hora, né, de fazer, se a gente vai conseguir superar o medo, a vergonha, todas as dificuldades para poder fazer uma boa apresentação. Mas mesmo assim, sempre é bom ouvir um pouquinho para poder ajudar, né, na preparação desse conteúdo. Então, pontos principais, o que a gente precisa evitar? Excessos de linha no texto, parágrafos, um fluxo desarticulado. O que, que seria isso? Eu vou para o começo, depois eu vou para o fim, depois eu volto para o meio. A apresentação precisa ter uma sequência lógica, começo, meio e fim. Imagens de baixa qualidade, então às vezes você quer enfeitar os seus slides com alguma coisa, mas você coloca uma imagem que não tem uma boa resolução, isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. Um design ruim, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que é um design ruim. E slides de má qualidade, que vão prejudicar diretamente sua apresentação ou sua credibilidade como estudante profissional ou palestrante. Preparo. Então, é importante que você conheça o conteúdo que você vai apresentar. Se você fez uma pesquisa seguindo as etapas de metodologia da pesquisa científica, né, observação, se você fez realmente uma pesquisa, você vai estar preparado para fazer a apresentação final. O PowerPoint, ele é um aliado, mas ele não faz a apresentação acontecer. Então, às vezes você se empolga ali com a quantidade de recursos que o PowerPoint pode te ajudar a criar e monta uns slides super bacanas, mas na hora de apresentar o seu trabalho você acaba deixando muito a desejar. Então é algo que precisa ser pensado, para não ficar com a cara dessa moça aí, toda, né? Visual agradável. Pontos ilustrados e destaques sem sobrecarregar o visual ajudam a descomplicar sua mensagem. Então, em alguns slides, você pode investir em colocar uma imagem, como nesse que eu mostrei para vocês aqui agora, alguma coisa que tenha referência para ajudar a fixar aquilo, a mensagem que você quer passar, tá bom? Ensaie cronometrando para que sua apresentação seja perfeita quando estiver com a audiência ao vivo. Então, é importante você treinar algumas vezes antes para ver se o tempo que você vai ter é suficiente. Então, se você vai ter 15 minutos, que é o que normalmente dura uma apresentação desse tipo, você deve ensaiar antes para ver se o que você preparou nos slides não vai ultrapassar esse tempo, tá? Equilíbrio. O ideal é uma apresentação com visual calmo e confiante, tipo posição Mulher Maravilha, né? Enquanto a comunicação deve ser enérgica e prender a atenção. Então não adianta você colocar uns slides super extravagantes, mas na hora de apresentar você ficar né, naquela lerdeza, né? Então o ideal é que tenha uma apresentação calma e que você possa falar com força, com energia para manter a atenção das pessoas. Dispense clip arts e figuras, que não são essenciais. Priorize imagens de fácil visualização e entendimento. Então, até coloquei aqui, né, um clip art, que é uma coisa que às vezes a gente quer pôr para enfeitar, mas é desnecessário, né? Você deve usar gráficos profissionais no lugar. Então, procure esses gráficos e invista neles. Como fazer uma apresentação de slides eficiente? Primeira coisa, então, retomando o que nós conversamos no início da apresentação, é importante que você conheça o seu material. Depois que você fizer a sequência dos slides, é importante que você leia os slides, veja a ordem que você colocou, não conhecer só o material que você preparou de pesquisa, mas os slides em si, tá? Para você saber o que você está apresentando, porque às vezes você faz a apresentação, só que você nem olha o que tem no slide. E aí você fica perdido na hora de apresentar. Você não sabe qual slide vem antes, qual slide vem depois. Então é muito importante você memorizar ou estudar essa sequência de slides que você preparou. Antes de qualquer coisa, antes de você sentar no computador para começar a fazer, eu aconselho que você pegue um caderno, um material de anotação e anote à mão mesmo os pontos principais de cada texto que você pretende colocar no seu PowerPoint. É como se fosse um resumo mesmo, um roteiro, uma sequência para você organizar suas ideias e colocar em ordem antes de começar a fazer a apresentação de slides.
Uma apresentação abrange apenas o que é mais importante do conteúdo. Você não deve se preocupar em apresentar todo o conteúdo. Então, você deve escolher algumas palavras-chave e aquilo que você achar que é importante, mas que vai ficar enchendo ali a apresentação, você deixa num apêndice, você coloca como um anexo no final das apresentações, porque aí, na hora, por exemplo, do momento de perguntas e respostas, você pode avançar um pouco os slides e comentar a respeito desse ponto que você achou que era bacana comentar. Conheça o seu público. Falar para uma plateia cheia de médicos é diferente de falar para uma plateia cheia de jovens. Então, aqui entra a questão do nível de linguagem, né, do grau de formalidade. A gente não pode chegar numa plateia onde temos, por exemplo, professores e falar: e aí, pessoal, tá ligado? Nessa noite eu vim aqui apresentar um bagulho muito louco, vocês prestem atenção aí, firmeza total, é nóis, vamos lá, vamos lá. Segue o jogo. A gente tem que tomar cuidado com a postura, usar sempre o português padrão para que a nossa apresentação possa chegar ao maior número de pessoas, tá? Então, a gente precisa ter esse conhecimento de quem vai nos ouvir. Um bom design. Se não for bem projetado, o PowerPoint pode desvincular ou distrair. Então, se você coloca um monte de enfeites, um monte de coisas, ao invés de chamar a atenção para o que você está explicando, você acaba tirando a atenção das pessoas. Então, a gente vai ver algumas dicas para o design de slides para que isso não aconteça com você. Faça slides simples. Então, uma das dicas mais importantes é que o slide tem que estar bem ordenado, senão pode causar confusão na mente das pessoas, tá? Em qual parte você deve se concentrar? Você deve ler o slide ou prestar atenção no apresentador? Às vezes as pessoas que estão nos assistindo ficam confusas em relação a isso, se elas devem olhar para você ou para o slide. E quando ela está lendo o slide, como esse aqui, eu coloquei muito texto, eu fiz de propósito para você ver que ou você lê o texto que está no slide ou você escuta o que eu estou falando. Se você for fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você vai se perder da apresentação. Então, é sempre importante você não usar tanto texto no slide, tá? A não ser que seja um texto, por exemplo, que seja muito grande, que você acha importante ler na apresentação e que você não vai conseguir memorizar. Então, você coloca ele lá, você lê ele integralmente. Se for um ponto simples que nem esse aqui agora que você poderia estar falando a respeito, poderia colocar só uma bolinha e a explicação. Limite as palavras em seus slides. Então, na hora da apresentação, o público deve te ouvir e não ler, né? Então, aqui, por exemplo, essas duas bolinhas, eu coloquei frases mais curtas. Isso ajuda, porque você vai ler rapidamente e vai comentar a respeito disso, ó. Insira frases curtas ou palavras-chave em seus slides e utilize imagens para passar suas ideias. Aqui eu coloquei apenas duas bolinhas com pequenas frases, então eu posso ler e comentar a respeito delas. As pessoas não vão ficar presas lendo o meu slide. Diferente do slide anterior, que o texto já era muito maior. Então, ou a pessoa vai parar para ler, ou ela vai prestar atenção no que eu estou falando. Gráficos. Use fotos e gráficos de alta qualidade, porque senão as pessoas vão ficar prestando atenção no seu gráfico, tentando entender o que tem lá, e não vão prestar atenção no que você está falando, tá? No caso, eu coloquei a descrição aqui maior, porque depois você pode pausar, ler e prestar mais atenção na hora de inserir esses itens no seu trabalho. Escolha uma boa cor. Às vezes você coloca uma cor clara demais e as pessoas não conseguem visualizar o que está no slide. Então, eu peguei esse exemplo, ó, que o fundo é escuro e as letras são brancas. Isso facilita na hora das pessoas lerem. Tem várias opções de modelos prontos, então você precisa só ir por esse sentido na hora de fazer a escolha do seu modelo. Você tem que pensar se está visível, se está objetivo, e não ficar pensando assim, eu gosto da cor lilás. E aí você coloca uma cor que só porque te agrada, mas que não dá para as pessoas enxergarem nada, tá? Não encha de frases os seus slides e nem use pontos de exclamação no final dos textos, né? Você sempre deve usar um ponto final ou ponto e vírgula, tá bom? Ensaie em casa com a família. Então, coloquei aí os aplausos, né? Coloque a família para assistir a sua apresentação. Os slides servem de apoio apenas isso. E treine várias vezes, tá?
para que eles possam ver como que você está fazendo, te dar dicas. Olha, você está se mexendo de mais ou de menos, eu não estou entendendo esse ponto. É bom você usar a sua família aí para assistir a apresentação. Pratique com o temporizador, já tinha conversado com vocês, né? A consistência é fundamental, então você não pode ficar perdido na hora de apresentar. No tempo extra de perguntas e respostas, você poderá explicar melhor o conteúdo com a interação do público. Então, você espera que alguém te faça uma pergunta para ir dialogando a respeito disso. Grave seu treino e assista. Use a câmera do celular e filme seu treino. Depois assista e avalie de forma crítica você mesmo. Então, isso é uma dica muito legal. Perceba se suas pausas estão muito curtas ou muito longas. Se você está falando devagar o suficiente, ou muito devagar, ou muito rápido. Quando você está nervoso, sua voz fica muito alta ou fica quase desaparecendo. É sempre estranho ouvir sua própria voz, mas não fique pensando, ai, olha como minha voz está horrível na gravação, como que vai ser lá na hora da apresentação. Foque na explicação, no conteúdo, tá? E não nas aparências. É bacana também você treinar em frente ao espelho, porque ali você está se vendo em tempo real, né? Não é como uma gravação que você pode ir manipulando, avançando. Então você tem que tomar cuidado para ter uma conversa normal ali de frente para o espelho e não ficar que nem o rosto desse personagem que eu coloquei aí, né? Expressão demais, muita empolgação também tira a atenção das pessoas. Em alguns momentos o exagero é cabível, às vezes você vê que a plateia está dispersando um pouco, você faz uma brincadeira ali, faz um gesto, alguma coisa para chamar a atenção das pessoas, mas depois você tem que voltar para um tom de naturalidade, para um tom de conversa mesmo. Tem uma regra bem legal do Gui Kawasaki que se chama 10, 20 e 30. Ele diz que uma boa apresentação deve ter 10 slides, não mais que 20 minutos, e o tamanho da fonte deve ser 30. Então, vocês veem que nesse exemplo aqui, ó, eu não usei tamanho 30, e já fica difícil de ler. Provavelmente vocês estão vendo isso na frente de um computador ou do celular, mas a letra muito pequenininha não dá para ver. Estudos científicos também revelam que após 20 minutos as pessoas tendem a dispersar. Então, é sempre bom você focar nesse 10, 20, 30 aí, que é a dica do Gui Kawasaki. Fale devagar, tá? Não adianta você ter uma apresentação com tempo razoável se você parecer um narrador de futebol. Então, eu vim apresentar para vocês hoje sobre o legal. Aí não dá certo, né? Muitos dos melhores oradores de hoje em dia falam intencionalmente devagar, porque isso demonstra uma atenção maior à informação. Se você fala muito rápido, que nem eu tenho esse problema, às vezes eu falo muita coisa muito rápido. Acaba que as pessoas não têm tempo de digerir a informação, tá? Não esqueça de usar algumas pausas. Então, às vezes é interessante você colocar umas perguntas, você parar um pouco. Vocês estão entendendo? Né? Se tiver alguma dúvida, pessoal, anota aí para o final da apresentação. Vocês sempre retomando essa questão do tempo. Escolha 3 pontos focais na sala. Antigamente, eu já ouvi muitas pessoas darem essa dica. É bom você focar ali num ponto para você não olhar diretamente para as pessoas, né? Só que se você ficar focado numa pessoa só, a apresentação fica ineficaz, porque as pessoas vão ficar olhando para o que você está olhando e vão perder a atenção de você. Então, é legal você pensar em 3 pontos e de vez em quando você muda um pouco o foco e vai olhando para outros lugares para que as pessoas possam ter essa impressão de que você está se dirigindo à plateia tudo, tá? Então, é legal essa dica dos 3 focos. Enfatize sempre o que é mais importante. Então, cada slide que você passar, é legal você chamar. Olha, pessoal, vamos prestar atenção nesse ponto. Agora, fiquem aqui comigo. Pessoal, isso aqui vai cair na prova. Então, são coisas que você vai mostrando para a plateia o que é mais importante, tá? Caso contrário, as pessoas vão achar que você... Aqui está falando uma dica, né? O tom de voz é importante, senão você vai ficar parecendo a professora do Charlie Brown. Depois eu volto aqui e mostro para vocês esse videozinho da professora do Charlie Brown, que é muito engraçado. Então, vocês pesquisam aí no YouTube para ver como que a professora do Charlie Brown fala. Ela fala assim, blá, blá, blá. É muito legal. Mantenha o bom humor. Então, no dia, é importante que você esteja de bom humor, né? Assista uns vídeos engraçados no YouTube, piadas, né? Pesquisas da Universidade de Warwick mostram que pessoas felizes são 12% mais produtivas do que uma pessoa que está de mau humor. Então, é importante focar nisso, tá?
Se ficar nervoso, respira fundo. Aqui a última dica para o dia D, né, para o dia da apresentação, é você tomar cuidado com os erros, então estude bastante antes e evite efeitos sonoros, porque isso também distrai a plateia. Eu espero ter ajudado.